É isso aí, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui, Rádio Estação 26, aqui com o programa Patrulha da Mulher aqui hoje, hein? Vamos aqui tirar dúvida aqui de muitas pessoas. Você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, você que está aí no aplicativo aí, né? Está no aplicativo, acesse o Facebook aí da Rádio Estação 26, compartilha a nossa live. E hoje aqui temos aqui o programa Patrulha da Mulher com a doutora Jane aqui, tá? Ela está aqui para responder todas as perguntas aqui para vocês. Meu nome é Yelton Ferreira, eu estou aqui atrás das cortinas, tá bom? A gente vai estar aqui lendo as perguntas aqui que tá vindo aqui pelo WhatsApp. E você pode estar mandando aí pelo 995522429 ou 96330027, tá bom? Estamos ao vivo, são as 19 horas e 34 minutos, está um pouco atrasado, mas estamos aqui para tirar dúvidas de toda a comunidade aqui do Distrito Federal e também de todo o Brasil, onde quer que você está ouvindo a gente agora. Então, vamos dar início à nossa programação. Quero cumprimentar aqui a doutora Jane. Muito boa noite. Seja bem-vinda aqui à Rádio Estação de 26 mais uma vez. Yelton, querido, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui com vocês. Prazer muito grande. Vai ser ótimo a gente passar aqui algum tempo, né, alguns minutos, uma hora aí conversando com seus ouvintes. Esse programa Patrulha da Mulher, qual é o objetivo dele? Primeiro, a gente visa o empoderamento da mulher, né? E como é que você empodera uma mulher? Dando oportunidade de voz, de fala para ela, tirando dúvida, livrando ela de violência, esclarecimentos, em todas as questões que ajudem a mulher em algum aspecto de sua vida, seja ela emocional, financeira, né? Isso vai trazer esse empoderamento. Empoderar nada mais é do que dar espaço para a mulher. Então, a ideia aqui é que a gente, com a experiência que eu tenho aí de defensoria pública, né, como delegada da Polícia Civil, que vivo aí essa violência, infelizmente, todos os dias, então, experiência com outras mulheres, como é que elas conseguiram se livrar disso. A gente aproveita todo esse conteúdo, essa experiência de delegacia aí, e traz para um programa a oportunidade de esclarecer. Aí, agora, apesar de ser Patrulha da Mulher, ter a ideia de homenagear a mulher, de empoderar a mulher, o programa serve para a família toda, porque a gente esclarece tudo a respeito de direito de família, por exemplo. Tem pais ou mães ou pessoas que têm dúvida com relação, por exemplo, à guarda dos filhos, com relação à pensão alimentícia, ou alguma questão aí de herança familiar. Então, tudo isso surge em dúvidas que você fica assim, a gente vai advogado para me esclarecer. Direito de família, delegada de polícia, a gente vai junto fazer esse programa aí, ajudando vocês. Esse programa ele é feito hoje numa rádio em Paranoá. E a gente faz responder essas perguntas, transmite pelo Facebook. Então, hoje estou eu aqui, a Kátia, e a Kátia vai me ajudar nesse programa. Ao contrário, eu vou ajudar a Kátia. Você vai me ajudar hoje. O programa dela, e ela vai fazendo as perguntas. Aí a gente vai compartilhar, de repente, algumas perguntas que foram feitas no programa lá do Paranoá, porque talvez as dúvidas que surjam por lá sejam a mesma dúvida que você tem aqui. Então, vão entendendo aí mais ou menos como é que funciona o programa. O programa dela manda pergunta para a gente vai responder vocês. Eles estão dizendo aqui que tem uma voz de fundo. O João Marcelo Ferreira está dizendo que está ouvindo uma voz. Talvez era a rádio, né? Que a rádio é transmitida ao vivo. E aí, como é que está o áudio, meu querido? A gente vai... João, depois fala para a gente aí se está tudo bem, se a voz de fundo desapareceu aí. Tudo ok? Coloca aí se está tudo ok para nós aí. É isso aí, estamos ao vivo, são 19 horas e 38 minutos, né? Gostaria dos ouvintes aí que estão acompanhando a gente, falasse para a gente se está ok, se saiu a voz de fundo. Isso. Olha lá, o João falou que parou. Parou? Ótimo, João. Que maravilha. A gente está aqui acompanhando, tem uma tela aqui na nossa frente, a gente vai poder, inclusive, falar com vocês diretamente. Então, quem estiver aí ao vivo, a gente pode mandar um abraço, pode nos cumprimentar, e vamos aí conversando, vamos aproveitar e fazer algumas perguntas, tratar desse tema. Eu queria até... Kátia e Yelton, trazer um assunto aqui, que foi uma lei, hoje é dia 4, né? É 4 ou 3 hoje? É 4. Hoje 4. 4 do 4. Isso. Uma lei que foi aprovada ontem, que vem alterar a lei 11.340 de 2006, que é a lei Maria da Penha, né?
Então, veio um artigo, nós tínhamos uma grande dificuldade, quando eu falo nós, delegados de polícia, operadores do direito, a mulher chegava à delegacia, por exemplo, vítima de uma violência. E, às vezes, o companheiro dela não era preso. Ou, às vezes, ele era preso, mas era afiançado e era solto. A gente costuma pedir umas chamadas medidas protetivas. Então, ela vai lá e pede para o juiz a protetiva para que ela fique um salvaguarda, né, desse companheiro violento. Então, o juiz vai lá, obriga ele, diz para ele, não se aproxime dela, não fale ao telefone, para não ver os filhos, estabelece, às vezes, valor de pensão de alimentos já nessa protetiva, só que ela é preenchida na delegacia, o delegado tem 2 dias para encaminhar e o juiz 2 dias para responder. Nesse prazo aí, ela tinha medidas protetivas. O que acontecia? Apesar da mulher com a protetiva na mão, ele ainda continuava fazendo ameaça, continuava indo na casa, continuava telefonando. Então, a lei veio para corrigir isso. Então, foi criado um artigo que diz o seguinte: se ela tiver uma medida protetiva deferida, e se ele descumprir qualquer daqueles itens da medida protetiva, qualquer descumprimento, ele vai ser preso e não tem fiança. Quando ele é preso a primeira vez, o delegado pode afiançar. Ele paga a fiança e vai embora. Mas ele descumpriu a protetiva, que se aproximou dela, falou com ela sem poder, não podia ligar e ele ligou, por exemplo, ameaçou novamente, ou agrediu, ou injuriou, que é o xingamento, né? Qualquer coisa que ele faça. Então, significa que ele está descumprindo a medida protetiva. Então, ele vai ser preso e, dessa vez, não tem fiança. Então, prende só por descumprir a protetiva. Prendeu e não tem fiança. Essa fiança é só judicial. Então, agora, ele realmente vai ficar preso. Então, ele não foi preso. Ou, se foi preso, foi solto por meio de pagamento de fiança. Voltou a ameaçar, voltou a praticar qualquer crime contra essa mesma mulher, ela tendo a protetiva, ele vai ser preso e não tem fiança. Aí, só na frente do juiz é que poderá ou não conceder liberdade para ele. Então, as mulheres agora vão ter ainda mais segurança para denunciar. É assim, faça a denúncia. Ele vai ser preso, depois sai, vai me bater, vai me agredir? Não vai mais. Porque se ele for preso, sair mediante fiança e voltar a praticar qualquer ato de ameaça, então ele é novamente preso e aí não tem fiança mais, vai ser recolhido, vai para Papuda, né? Papuda, ficar à disposição lá do juiz. Então, hoje, com certeza, essa lei veio para endurecer ainda mais a lei de Maria da Penha e efetivamente dar mais garantia para essas mulheres. Interessante, não é? Com certeza, interessante, interessantíssimo, né? E também vamos cumprimentar aqui a Kátia aqui, né? Kátia, seja bem-vinda aqui, né? Fazer parte aqui hoje. Obrigada aí pelo convite. Estamos aqui, né? Patrulha da Mulher, né? Isso. Com a doutora Jane. Doutora Jane, tem uma pergunta aqui já, a gente já pode estar fazendo aqui, umas perguntas que a gente pegou aqui pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar fazendo aqui, até os ouvintes, você que está ouvindo a gente aí também, pode fazer a pergunta aí pela live do Facebook aí também, da Rádio Estação 26, e também pelo telefone, pelo WhatsApp, é o 996330027, tá bom? Ao vivo. Se você também querer mandar um áudio, a gente coloca ao vivo aqui para vocês também, o áudio que vocês estiver mandando. Vamos aqui, tem uma pergunta aqui da Tereza, lá de Taguatinga, né? Tá dizendo assim, meu esposo tem um filho fora do casamento, somos casados em comunhão parcial de bens. Temos 3 filhos juntos. Ele está desempregado há mais de 4 anos. E eu sou concursada dos Correios. Juntei dinheiro e comprei uma casa aqui no Areal. Agora ele está doente, com doença grave no fígado. Caso ele morra, o filho bastardo dele pode querer parte da minha casa? Olha só, é importante que se diga que tudo que é constituído na constância do casamento pertence ao casal. Se ela conseguir provar, que ela está dizendo o seguinte, que ela era funcionária do Correio, ele era desempregado, então, em tese, ele nunca contribuiu ali, a casa é só dela. Se ela conseguir judicialmente provar que a casa foi constituída só e unicamente com o esforço dela, passa a ser um patrimônio só dela. Só que o regime é de comunhão parcial de bens. Vou te dizer, por mais que ele não trabalhe, dificilmente
ela vai conseguir fazer prova de constituir esse patrimônio sozinho. Por quê? Vale para o homem, mas vale para a mulher. Suponhamos, só o homem trabalha, né? O cara é o provedor. A esposa cuida da casa, cuida dos filhos, né? Dá aquele apoio moral para ele de esposa. Esse patrimônio que foi constituído ou adquirido só com o salário dele, pertence aos dois. Quando houver uma separação ou em caso de morte, vai ter que partilhar 50%, mesmo ela não tendo contribuído financeiramente. Porque o juiz vai entender que na constância do casamento, de alguma forma, o outro cônjuge contribui para que aquela família esteja bem estabelecida. Então, no caso, ele está desempregado e ela trabalhando, o juiz vai acabar entendendo que ele participava de alguma forma do cuidado com os filhos, do cuidado com a casa, já que ela estava fora e ele estava em casa. Então, esse patrimônio provavelmente vai ficar comprovado que é dela. Não estou dizendo que não existe a possibilidade de ela provar, por A mais B, que ele não deu nem um centavo, que ele, apesar de estar desempregado, não trabalhava porque não queria, só vivia na rua, fazer alguma prova nesse sentido. Então, esse patrimônio sendo dos dois, se ele vem a falecer, metade é dela, a outra metade que pertence a ele é novamente dividido. 25% é dela e aqueles 25%, aquele 1/4, vai ser dividido entre os 4 filhos, os 3 filhos que tem com ela e o filho que ele tem fora do casamento. Então, essa parcela que o filho fora do casamento tem, provavelmente ela tenha que indenizar. É feita uma avaliação de quanto vale isso e ela tem que indenizar para dizer que o filho recebeu a herança que era do pai. Então, a casa ele não vai ficar, mas uma parcela pequena, que é a parte que cabe aos filhos como herança, caso ele venha a falecer, provavelmente ela tenha que indenizar. Se ela não tiver como indenizar, aí, infelizmente, tem que vender a casa e fazer toda essa conta. 50% é dela, da outra metade, tira mais 25%, né? Que é 50%, fica para ela também, e aquele quartozinho ali, os 25%, vai partilhar entre os 3 filhos dela e o filho aí fora do casamento que o companheiro dela tinha. É isso. É uma confusão danada, né? Não é? Falar de herança, né? É assim, ó, falar de herança é difícil. Mas se for fazer um resumo, é assim, ó. Se ela provar que ele não contribuiu porque não quis com nada e disser que só foi constituído aquele patrimônio só com o sacrifício dela, ela não tem que partilhar nada. Caso contrário, morreu, metade é dele. A metade dele, o filho lá fora do casamento, vai ter direito a uma porçãozinha aí. Na minha família teve uma experiência dessa. Foi mesmo? Na hora do divórcio, né? A minha mãe tinha um filho fora do casamento e o meu pai também. Então, o acordo foi que cada um das partes colocasse esse filho fora do casamento, né? E aí foi aceito entre o casal que foi feita a partilha. E trouxe esses filhos e eles também receberam a parcela. É. Aí, ó, nesse caso, eles tiveram esse bom entendimento. Só que no caso aí, eles partilharam porque quiseram, viu? Foi. Porque assim, ó, quando os pais estão vivos, tem uma regra no direito que diz que não existe herança de pessoa viva. Uhum. Então, em tese, seria metade só de cada um. Metade do pai e metade da mãe. Em caso de morte, é que os filhos passariam a ter direito. Mas enquanto vivos, metade para cada um, dispõe, gasta, investe em outro patrimônio, compra outra coisa, faz o que quiser. Não seria uma obrigação de já partilhar com esses filhos. Mas porque tem um coração bom, são filhos, quiseram ajudar, fizeram a partilha e deram. Mas se fosse brigar na justiça, metade para cada um e não teriam a obrigação de partilhar com esses filhos. Uma vez que não tem herança de pessoa viva. Eles ainda estavam vivos, não precisavam ter herança. Que é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência, né? Enquanto os pais e mães estão vivos, eles estão brigando pela herança. Pois é, não existe herança de vivo, não. Os filhos também têm que repensar, né? Isso aí, então... Não, e tem muitos, a gente vê algumas situações assim, que o casal está em casa e os filhos são maiores de idade já e moram ali na casa. Uhum. E começam a hostilizar, maltrata o pai, maltrata a mãe, dizendo assim, ó, eu tenho direito a isso aqui também. É desse jeito. E não tem direito. O pai tem responsabilidade com os filhos enquanto são menores. Ou, se for maior de idade, se tiver algum problema, deficiência mental, problema físico, então a responsabilidade se estende. Caso contrário, se forem sadios, não tem obrigação nem de dar comida. Se o pai falar assim, ó, 18 anos, meu filho, tchau, cuide da sua vida,
o pai pode fazer isso. Mas normalmente não faz, né? Acolhe, fica todo mundo ali. Só que chega um momento que o filho começa a exigir do pai mais do que o pai pode dar. Então, é o alerta que os pais só têm obrigação enquanto os filhos são menores. Depois fica maior, não precisa ficar assustado quando o filho começa a ameaçar. Botar para fora, agredir, também, né? Dizer assim, não, essa casa aqui também é minha. Não é sua, não. A casa do seu pai, da sua mãe, só quando morre, quando há o falecimento, é que aí surge o direito à herança dos filhos. Enquanto o pai e mãe estiverem vivos, eles não têm direito àquele patrimônio, é só do pai e só da mãe. É isso aí, muito bem, são 19 horas e 49 minutos, estamos ao vivo aqui, Rádio Estação 26, quero mandar um abraço aí para a galera que está acompanhando a gente lá, o pastor Wendel Tavares, está dizendo boa noite, meu amigo, estamos aqui ligadinho aqui na Estação 26, obrigado aí, o Marcos Bezerra também, a Lídia Monteiro está dizendo aqui, essa mudança, no caso está sobre a lei, né, que ela está comentando, isso, né, garantirá mais segurança para as mulheres. Com certeza, a partir de agora, aquelas mulheres que eram agredidas e que tinham medo porque o marido não era preso e com a protetiva dizia que a protetiva não valia nada, agora a protetiva passa a valer ainda mais. Tem a protetiva e ele pode ser preso de pronto se tiver qualquer descumprimento dela. Tem o botão do pânico? Isso, alguns estados têm botão do pânico. Uhum. A mulher que passa pela delegacia, que faz uma ocorrência e pede protetiva, ela leva para casa um aparelhinho e alguns são vinculados ao próprio celular. E se ele volta a ameaçar, ela aperta o botão do pânico, aquele botão vai acionar a delegacia de pronto, que já tem o nome, endereço dela, e fala, naquela casa está tendo uma agressão, está tendo uma violência, e corre lá e vai poder salvá-la. Porque algumas têm dificuldade. Quando começa a agressão, até que ela acione a polícia, que a polícia chegue. Então, esse botão do pânico, que existe em alguns estados, é muito importante. O DF ainda não tem, mas já tem um projeto de lei. Ótimo. E a Secretaria de Segurança, em 2017, estava licitando para fazer a compra desses aparelhos, que também vai reforçar ainda mais essa segurança. Mas agora é importante dizer, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, voltando aqui ao assunto Maria da Penha, é que essas medidas protetivas, todas as vezes que a mulher vai à delegacia, ela já sai de lá pedindo protetiva. Protetiva é um rol, viu, Kátia, extenso, enorme, de pedidos. Aí pode pedir para não se aproximar, para não ver filhos. Se ele é um policial, por exemplo, que tem arma, pede a suspensão do porte de arma dele. Uhum. Se para não ter procuração, para não vender o patrimônio. Então, tem algumas situações que a mulher ela trabalha, é concursada de algum órgão que tem em outro estado. Uhum. As medidas são tão importantes que o juiz pode determinar que ela seja transferida do emprego para ter segurança. Então, várias medidas são oferecidas à mulher e ela pede aquela protetiva, o juiz deferindo, ela saca aquele rol de proteção, proíbe o companheiro de frequentar determinados lugares, que tudo que signifique ameaça para ela, o juiz vai impedir, vai proibi-lo. E aí, quando ele descumpre, que a maioria deles fala o seguinte, isso aí não dá nada. Que é assim que eles falam, isso não dá nada. A partir de agora, eu tenho certeza que vai dar. Que com a lei aprovada ontem, com a alteração da lei aprovada ontem, se a delegacia for notificada de que o autor daquela violência doméstica descumpriu qualquer item daquela protetiva, ele é preso e aí não tem nem fiança. Essa coisa de não ter fiança é muito importante, porque em alguns crimes tem fiança. Se ele tiver dinheiro, ele paga e está na rua de novo. Tirando onda ainda, né? Falando, não deu nada e volta a ameaçar. Então agora ele volta e ele não vai ser afiançado, ele vai ser recolhido e vai para o sistema prisional. Inclusive, eu estava vendo aqui no site do Senado, né? Falando aqui que mulheres vítimas de violência, serviços públicos de saúde, serviços públicos privados, né? E públicos de saúde têm até 5 dias para informar o fato à polícia e ao Ministério Público. Importante, né? Porque às vezes a mulher tem medo e foi registrado lá no atendimento que foi uma vítima de violência. O que acontece? Muitas mulheres, muitas, e não são poucas, tá? Elas chegam no serviço de saúde, são atendidas e lá elas mentem. Não falam. Caí no banheiro, bati com a cabeça no armário, conta as mais diversas desculpas, né? Que escorregou ou que se machucou de alguma forma, que você percebe que aquilo ali é fruto de violência doméstica. Então, quando houver essa suspeita, os servidores da saúde que fizeram atendimento, em regra médicos, né, ou enfermeiras e tal, tem que notificar a delegacia, para que a delegacia possa ir lá e conferir se houve ou não violência. Muitas mulheres elas acabam desistindo.
As mulheres desistem disso. Hoje, 80%, 8 em cada 10 ocorrências que iniciam de Maria da Penha, quando chega lá no juiz, elas vão desistir. Então, imagine, 80%, 8 em cada 10 desistem. Então, tem muitas que sequer iniciam o procedimento, nem começam. Então, essas que vão chegar no hospital com o braço quebrado, né, com a cara, com o olho roxo e tal, e se elas se recusarem a denunciar o companheiro por medo, né? Então, a equipe de saúde... É o registro, né, para ela até mais na frente se proteger, né? E a equipe de saúde vai fazer essa notificação e a polícia vai ter oportunidade de apurar esses crimes. Pois é, mesmo por ter vontade dela. Eu achei interessante essa questão aí das redes hospitalares, né, particulares e públicas. Fazer esse registro. Isso. E assim, a gente quer colocar para que a mulher não seja intimidada. Isso. Então tem que se pensar também bem assim na questão dela querer fazer essa denúncia, né, doutora? Você mandar a denúncia, o serviço médico mandar a denúncia, mas tem que saber a real situação daquela mulher. Como é que fica, né? Muitas vão negar, vão dizer, não, isso não foi violência, eu escorreguei, eu caí. Mas essas desculpas são tão esfarrapadas, são tão conhecidas, que quando você pede para ela contar a história, ela não consegue contar uma história inteira para explicar aquele escorregão, aquela queda. Então logo você percebe que aquilo é uma desculpa para não contar que foi agredida, que está com vergonha ou porque tem medo do companheiro. Então o serviço de saúde tem que notificar contra a vontade dela. O serviço de saúde tem um endereço, porque ela foi atendida, né? Então tem lá todos os dados dela. Então o serviço de saúde vai preencher um documento e vai apresentar à delegacia. E até um laudo médico imediato, né? Ainda tem um laudo ali da GAI que foi atendida. Então o hospital vai notificar, isso é obrigação, passa a ser obrigação. O descumprimento, com certeza, tem uma sanção lá para quem descumpriu. E a delegacia vai compulsoriamente ao local ou à residência para ver o que está acontecendo. Então, mesmo que ela chegue em casa e fale, bem, amor, não fui eu que denunciei, não fiz nada. Pois é. Mas a polícia vai à casa deles e vai analisar a situação, porque houve ali uma comunicação do serviço de saúde. Então, isso é para as mulheres entender que é mais um canal de proteção, né? Mais um. Porque que vai dar força para ela, né? Com certeza, com certeza. Não, e algumas, o que vai acontecer? A polícia chega em casa, ela vai dizer assim, não, eu não denunciei, não, eu escorreguei. E vai continuar insistindo nisso. Porque a gente vê isso com muita frequência. Mas a polícia vai apurar, vai ouvir parentes e o processo vai caminhar. E Maria da Penha, assim, uma vez começado, não termina antes de chegar ao juiz. Então, por mais que ela não queira, vai prosseguir. Por quê? Porque a lei já entende que muitas mulheres, elas não prosseguem porque tem muitos fatores que envolvem a questão dos filhos, ela tem medo de perder os filhos, os companheiros ameaçam, né, em tirar os filhos dela. Às vezes, elas são sustentadas pelo companheiro, que é agressor. Então, isso tudo causa um temor, causa um medo, ela tem medo de ficar sozinha. Então, são várias questões que impedem uma mulher de denunciar. Mas, apesar disso, vai haver apuração e só pode desistir quando está na frente do juiz. Porque se algumas, por causa desse medo, elas podem chegar a ser mortas, né? Porque o companheiro agride. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela dizendo o seguinte, que ela foi advogar para o autor. Era para o autor. Ele estava preso lá, na Maria da Penha e tal. Aí ele contando o seguinte, que a polícia chegou na hora. Se a polícia não tivesse chegado na hora, ele estava com tanto ódio da companheira que ele teria matado ela. Eu imagino que ela nem soubesse disso, que ele estava disposto a matar. A maioria não acredita que ele possa ser violento a ponto de matá-la. Mas o ódio às vezes toma, a pessoa fica transtornada ali naquele momento de raiva, que a gente não conhece. Às vezes a pessoa está calminha, mas quando ela tem uma explosão de raiva, pode ficar transtornada e chegar realmente a praticar um homicídio ali. Então a mulher, às vezes, ela é morta assim, por acreditar que o companheiro não seria capaz de matar. E a gente tem visto aí 4 mulheres sendo mortas, né? Só aqui no DF, a cada mês. São mortas, são chamados feminicídios, que é a morte da mulher por estar no relacionamento ou simplesmente por serem mulheres. Então a gente precisa evitar. Essa ação aí do Senado é mais uma nesse sentido para evitar que essas mulheres sejam mortas. E até nas ocorrências, né? Esses registros sendo feitos nos hospitais. Isso. É porque o hospital é feito... Não, o hospital tem que notificar. Ele tem que... Provavelmente vão criar um formulário. Chegou, o hospital comunica. Isso já acontece, por exemplo, com relação ao abuso sexual de criança. Quando o médico atende uma criança e se ele suspeitar que aqueles sinais ali
aqueles machucados que a criança apresenta, podem ser em razão de abuso sexual, mesmo não tendo certeza, hoje já tem a obrigação do médico comunicar à delegacia que fez o atendimento da criança nessas condições e que ela apresentava esses sinais. E deixa que a investigação apure se era violência sexual ou não. Então, da mesma forma que já acontecia com o abuso sexual, agora vai passar a acontecer com a violência doméstica. Chegou machucada de forma estranha, já comunica a polícia para que a polícia possa ir lá e conferir se realmente houve uma agressão ou não. E com isso, esses agressores vão ficar cada vez mais acuados, né? Porque antes eles só ameaçavam, não vai na delegacia não, senão eu te bato mais. Mas agora, mesmo que ela não vá, tem um hospital que vai denunciar, né? Tem a vizinhança que ajuda muito, porque vizinho denuncia, parente denuncia. As denúncias podem ser anônimas, e é bom que a gente diga isso. Quem tiver conhecimento de alguém que é agredido, faz uma denúncia anônima. A polícia vai averiguar, mesmo que você não se identifique. Inclusive, tem até aquele ditado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem que meter a colher, não tem? Colher, o garfo, é tudo. Estão metendo a colher. A gente tem que mudar esse ditado. É assim, ó. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Porque se você meter a colher, você vai conseguir evitar mortes de gente do seu convívio. Pessoas conhecidas, suas amigas, seus parentes, que se não tiver alguém que interrompa esse ciclo de violência, pode levar à morte sim. A Hélia está dizendo ali, doutora Jane, se o esposo que tem um filho fora do casamento passar a casa do casal para o nome da esposa e ele morrer, o filho fora do casamento tem direito de parte desse bem? Hélia, de novo, isso é uma questão, assim, essas questões de herança são questões complicadas. O que a gente tem que ter como princípio, essas situações específicas, depois, ao longo do processo, vai depender muito de quem prova e quem consegue fazer prova do quê. É assim, ó, o casal teve filho, já gerou direito para aquele filho. Pense assim, tem um filho, de alguma forma, ele é herdeiro do pai dele. Então, se fizer algum subterfúgio aí, que é para poder esconder, como ele pegou o patrimônio que era dele e transferiu para a atual esposa, para prejudicar o filho, aquela transferência, aquela venda, ela não é válida, ela é ilegal. Se o representante do filho, porque um filho menor não tem como entrar em juízo, mas ele vai ter uma mãe, vai ter um tio, vai ter algum responsável por ele. Entrar em juízo vai conseguir desconstituir aquela venda, aquele negócio, aquela transferência, para que seja garantido o direito à herança daquele filho fora do casamento. Provou que é filho? Tem direito. Não importa as armações que sejam feitas. Prova que é filho e mostra que foi feita uma armação ou uma venda simulada ou uma transferência que lesou o direito dele. O juiz vai lá e vai desconstituir aquela transferência, aquela venda, para garantir o direito. Isso aí, eu muito espero bem. ter ficado claro. Vocês conseguiram entender? Sim, com certeza. Com certeza. Então, tá já são 20 horas e 2 minutos. Temos aqui também uma pergunta aqui da Elisângela Magalhães. Doutor, aqui em Brasília só temos uma delegacia da mulher. Isso não fica mais difícil a mulher denunciar? Elisângela, querida, olha o que é importante dizer. Nós temos a DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, uma única. Estão pensando em criar a segunda DEAN e vai ser bem aqui em Taguatinga. A DEAN, especializada, todo mundo treinado, pronto para fazer esse atendimento e esse acolhimento da mulher com mais tranquilidade. Só que todas as delegacias chamadas circunscricionais, que são essas, tipo P21, P30, P26, P19, P5, P15, todas as delegacias que tem nas RAs, todas elas têm um setor chamado SAM, é uma seção, que é Serviço de Atendimento à Mulher. Então, todas as DPs têm uma SAM. Então, na SAM, vai ser feito esse atendimento à mulher vítima de violência. Então, hoje, a mulher não precisa sair da RA onde mora para ir fazer uma denúncia, por exemplo, na DEAN. Se ela tiver condições de ir à DEAN, ela vai à DEAN. Mas se ela não for, ela vai ter o mesmo atendimento nas delegacias de qualquer RA. Sofreu violência, se fizer denúncia vai ser apurado, se for a delegacia vai ser feito flagrante. Agora, a DEAN é uma equipe diferenciada, porque ela é especializada só no atendimento à mulher. Mas nas demais delegacias,
todas têm pelo menos uma seção responsável para atender a mulher vítima de violência. Então, chegou nas delegacias, faz o flagrante. Mandou a denúncia, a SAM vai apurar do mesmo jeito. Tá certo, Elisângela? Então, que o fato de não ser DEAN não atrapalhe as denúncias. Então, as SANs, que é Serviço de Atendimento à Mulher, que existe em toda e qualquer delegacia do DF, tem plenas condições de atender a mulher vítima de violência ou de receber uma denúncia e fazer a apuração da denúncia. É isso aí. Também mandar um abraço aqui pro Kleber Silva, né? Tá dando boa noite aí, tá ligado aí na Rádio Estação 26 aí. Boa noite, obrigado aí pela audiência. E vocês podem estar mandando sua pergunta aí também pelo WhatsApp, é o 996330027, tá bom? Se você querer mandar um áudio também, a gente coloca seu áudio aqui, ao vivo aqui também. E vamos dar continuidade. Kátia, o que é que você tem aí para nos falar agora aí um pouco? O que eu tenho para falar é o que o Kleber Silva falou ali, ó, Elton. Hashtag Pense Novo, estou ligado na rádio. Obrigada aí, viu, Kleber, pela sua consideração aí. Eu estava aqui, eu gosto muito de olhar, doutora, as redes sociais lá da Câmara, do Senado, né? Porque é de lá que partem as leis, né? O que está acontecendo. Tem os seminários lá, várias ações lá dentro para definir essas leis, né? Exatamente. E uma das coisas que eu vi aqui é com a questão da divulgação nas redes sociais sobre mulheres, né? Então, diz que está falando aqui que tem uma lei que divulga divulgação de mensagens que propagam o ódio, a inversão às mulheres pela internet passará a ser investigada pela Polícia Federal. Isso. Nos explica aí, doutora. Isso. Essa é uma tipificação nova. Nós tínhamos uma incidência, acontecia com muita frequência, por exemplo, o casal se relacionava, e isso, independente de jovem ou mais velho e tal. Trocavam mensagens, trocam nudes, que jovens hoje adoram essa história de trocar nudes. Ah, amor, te amo, né? E vai lá e manda fotozinha nua. Ou às vezes eles mantinham relacionamentos íntimos e filmava para ver depois, porque acha aquilo bonito. Acabava o relacionamento, o povo pega aquilo e bota no mundo. Isso aconteceu até com vários artistas, né? Bota na internet, bota em grupo de amigos, para tentar diminuir a outra pessoa, difamar, né? Ou acabar com a imagem. Quando é um homem, e aí nossa sociedade machista, fala assim, quando é um homem, fala, nossa, olha lá o garanhão, ó, pegando fulana. A mulher, né? Tá. Agora, se for mulher, aqueles nomes horríveis que a gente conhece, né? Ah, ela é isso, ela é aquilo, filha daquilo outro, né? Então, os palavrões, tal, os xingamentos. Então, essa lei veio para proteger isso, para proteger ainda mais a intimidade da mulher. Essa lei me deixa muito feliz, porque a gente percebe que cada dia o cerco está fechando mais. É ou não é? Para quê? Porque as pessoas tenham mais respeito umas pelas outras e que respeite a mulher, a dignidade dela, o direito dela de escolher, o direito de ir e vir, o direito dela gostar de quem ela quiser, dela ficar com quem quiser. Porque hoje, ainda hoje, 2018, na sociedade machista é assim, o homem ele se relaciona com, às vezes, 1, 2, 3 mulheres tudo ao mesmo tempo, né? Aí, quando uma descobre, fica enciumada, não gosta de estar dividindo, né? Termina o relacionamento. Ele, mesmo tendo outro relacionamento, ele passa a perseguir aquela mulher que não quis mais nada com ele. É verdade. Vocês já viram isso? Já. Todo mundo já viu isso, não já? Então, ele fica marcando. Propriedade dele, né? Propriedade, ele fica marcando. Então, assim, ele nem quer. Ele quer um harém, né, doutora? Ele não quer para ele e não deixa para os outros, entendeu? E às vezes eles iniciam o segundo relacionamento, mas impede que a companheira tenha outros relacionamentos. Então, tudo isso é esse machismo que faz os homens acharem que as mulheres são propriedades dela. Então, cada vez mais, as leis são criadas para permitir essa independência. É civilidade. É assim, o relacionamento existe, tá lindo. Acabou, um não gosta, o outro não gosta. E aí eu estava dizendo, esse programa que a gente fez lá no Paranoá ontem, a gente recebeu lá um monte de perguntas, recebi várias perguntas no meu programa de ontem, sem exagero. De, acho que 12 perguntas que a gente respondeu, 4 tinham a ver com infidelidade. Como a questão da infidelidade hoje está aí, e todo mundo está achando isso lindo, né? Porque a gente diz o seguinte... As pessoas podem e têm o direito de se relacionar, iniciar e terminar um relacionamento, iniciar outro relacionamento, já que não são felizes naquele primeiro. Mas antes de começar o segundo, tem que terminar o anterior.
o povo está assim, pegando no outro galho sem largar o galho anterior, né? Ou então primeiro ele pega lá no galho, para ter certeza que vai ficar, aí depois larga o de cá. Com certeza, isso vai dar confusão. Então, sempre dá confusão. A infidelidade hoje tem destruído muitos relacionamentos, muitos. E, especialmente, da parte do homem, ele se sente magoado, né? Se a mulher iniciar outro relacionamento ou tiver outra pessoa. Aí começa a perseguição, começam as ameaças, começam as agressões. Então, essas leis, como essa aí e outras que têm surgido, é para realmente fortalecer as mulheres, para permitir que, assim como os homens podem fazer essa escolha, que elas também, né, possam escolher ser felizes, ver com quem não as agrida, com quem as ame de verdade. E aí, quem tinha esse costume, né, essa mania de acabar o relacionamento e sair difamando, postando textos, postando foto, postando imagem dessas mulheres para tentar diminuí-las, né? Então, agora saiba que se fizer isso, é crime. E é investigado pela Polícia Federal, e é um crime federal. Crime federal. E hoje, redes sociais, sem exagero, a polícia tem trabalhado com redes sociais. Porque as pessoas hoje, elas são exibicionistas, não são? São. Gente, tem pessoas que você consegue saber tudo que ela faz só pelas redes sociais. Sim. Tudo. Com quem vive, que ela tem em casa, quantos filhos tem, se trabalha, se não. Aonde estava, com a selfie, né? Onde é que tá, tudo. Põe tudo na rede social. Tá no lugar e faz a selfie. Faz a selfie que tá em outro. Posta até o prato, né? O almoço do dia, né? O almoço, o banho. Gente, tudo. Então é muito fácil você pesquisar. Então, quem está fazendo só coisa legal, tá ótimo. Mas quem pratica o crime também dá oportunidade para que a polícia investigue a partir dessa vigia aí das redes sociais. Então, hoje, as pessoas podem encontrar, inclusive, vínculos. Tem vínculos com criminosos que é encontrado pelas redes sociais. Vai lá na rede de amigos, aí você vai lá e consegue achar uma foto dos dois juntos. Então, acaba pegando aí que tem criminoso que posta dinheiro, posta arma, tudo em rede social. Então, assim, mas falando de gente de bem, aí eu vou dar um alerta. Eu sou uma que usa redes sociais, gosto de redes sociais, mas é importante a gente ter um pouquinho de cuidado naquilo que você posta, porque hoje muitos criminosos se utilizam de redes sociais para praticar o crime. Então, aquela filmagem que eles chamam assim, eu estou filmando, né? Ele filma a pessoa, quer dizer, filmar significa descobrir a rotina dela, o que ela faz, onde ela anda. Fazia isso pessoalmente, seguindo, com o carro, vigiando sua casa. Agora ele faz a filmagem, sabe por onde? Pelo Facebook. Já pega a pessoa. Ao descobre vivo. tudo, cuidado sabe exatamente qual é a sua rotina, sabe o que você faz, com quem você anda, e aí você fica vulnerável. Tem um crime hoje de internet, apesar que estamos falando de internet, aproveitar para deixar o alerta para as pessoas aqui. Por exemplo, quando você tem um carro roubado ou furtado, primeira coisa que a gente faz uma foto do carro, não é? Põe a placa e espalha. Gente, pelo amor de Deus, divulga aí para os seus amigos. Meu carro, marca tal, modelo tal, foi roubado, tal. Beleza. Os autores de roubo hoje, o estelionatário tem em todo canto. Aí eles vão pegar, vão ver a foto do seu carro, a placa do seu carro. Aí ele faz o quê? Entra no Facebook. Ainda tem que dar o telefone e endereço, viu, doutora? Dá telefone. Aí vai te ligar e falar o seguinte, olha, achei seu carro, tô com seu carro aqui. Tô com seu carro aqui, deposita tanto que eu vou te devolver o carro. Gente, pior, tem gente que cai nessa pegadinha. Presta atenção, ladrão não vai negociar devolução do seu carro. Então, é sério, quantas ocorrências têm surgido? Né? Tem que pensar, né? Isso. A gente está aqui para a gente fazer as pessoas pensarem. Isso é crime de oportunidade. Crime de oportunidade por quê? A própria vítima, no desespero de resolver a situação, se coloca em situação de risco. Então, ela dá... Aí ele liga e fala assim, seu carro é branco. Não é? A pessoa entrega tudo. Ele tá vendo lá na internet. Seu carro é branco, seu carro tem a placa tal? Pois é, seu carro tá comigo. Se você depositar tanto na conta tal, eu vou te devolver seu carro. A pessoa deposita, quando vai ver, é furada, é só uma roubada, é mais um golpe. Perdeu o veículo e ainda foi vítima de um golpe. Então, assim, os golpistas estão aí, a gente precisa usar, sim, rede social, que eu acho que ela é legal, ela é muito importante, mas ter algum tipo de cuidado ali para se preservar e não se colocar em situação de risco a partir do uso da internet. E eu, manda aí isso aí. Até falando agora da internet, aquele caso que teve esses dias lá da servidora, né, que o rapaz seguiu ela, né, que ela provou que realmente ela estava trabalhando
E aí, postar nas redes, já tinha não sei quantos milhões de acessos no mundo todo. Criticando a mulher. Criticando sobre ela bateu o ponto e foi tirar o carro. Embora. A mulher foi bater o ponto Eu não vi essa, e ia não. voltar para o local de trabalho dela. Porque o ponto ficava na recepção do hospital de Taguatinga, Hospital Regional de Taguatinga. Então, Dá uma polêmica aí, diz que vai abrir uma sindicância para apurar se realmente ela é uma servidora exemplar, né? Ela bateu o ponto e voltou para o local de serviço. Foi, E alguém denunciou que ela estava saindo, que ela tinha saído? Não, foi assim, ó. Explica aí. Ela chegou disse que não tinha estacionamento. Essa é a resposta que teve, né? Não tinha estacionamento na hora. Ela pegou e desceu do carro. Bateu o ponto dela. Foi lá dentro, bateu o ponto, saiu. Aí a pessoa viu ela batendo o ponto, saiu e acompanhou filmando ela. Já transmitindo ao vivo, né? Tanto que ela nem ligou, que a pessoa aproximou o celular, ela nem... Se ela tivesse devendo, ela teria se incomodado com a filmagem, né? Nossa. Ela entrou e saiu sem demonstrar nenhum... Aí ela entrou dentro do carro e saiu. Aí o pessoal postou, aí circulou no Brasil todo, no mundo todo, aí não sei quantos mil visualizações. Aí diz que a mulher tá agora desesperada, que, com medo. E ela voltou? Dela, né? E ela voltou? Aí, segundo a resposta, né, lá do sindicato, aí ela foi para outro setor, não ficou lá no setor que ela trabalhava em outro setor. Na hemodiálise, se eu não me engano, hemodiálise. Hemodiálise, Coitada, gente. E aí ela acabou sendo culpada aí por uma coisa aí, né? Nossa. Muito triste isso aí. Acontece isso. Gente, a gente então tem que tomar cuidado no que posta, que você filma para fazer uma denúncia, né? Muito. Olha o constrangimento. Isso aí pode inverter o processo com a pessoa que mandou a filmagem para uma emissora de televisão. Ó, se ela provar, ela vai provar que estava tudo certo, que ela não fez nada de errado. Aí ela pode entrar com ação contra a pessoa que fez a postagem e a emissora de TV. Gente, isso é importante. Se alguém fizer alguma coisa nesse nível com você, você tem todo o direito de entrar com ação que se chama danos morais. Porque, aí tá claro que ela teve dano moral, não teve? Ficou conhecida no Brasil todo. A família dela deve estar desesperada. Os filhos, parentes, os colegas de serviço. Nunca mais ela vai ser vista como a mesma pessoa. Sempre vão olhar para ela com desconfiança. E no local de trabalho, né? Vai virar motivo de piada. Então, o prejuízo moral dela está caracterizadíssimo. Ela faz o quê? Faz um print de todas essas páginas, de todas essas mensagens negativas, printa tudo. Vai lá, entra com ação contra quem fez a denúncia equivocada e contra a emissora que pior. Publicou sem verificar a informação. Sem consultar a fonte, né? E ver se a informação é verdadeira. Pelo WhatsApp e já sai postando. Exatamente. Olha o perigo do WhatsApp. Isso. E com certeza ela vai receber. Independente do montante que ela pedir que ela receber, não vai tirar isso, porque isso ninguém nunca mais tira, né? Uhum. Mas a gente fala que vai aplacar, vai amenizar um pouquinho esse prejuízo. E ela mostrar que ela está certa. Isso, e provar assim, eu entrei com ação, ganhei, né? E vai inibir outras pessoas de fazerem isso. Porque hoje a internet, assim, ela é muito boa para ajudar, para divulgar, mas também destrói a vida de muita gente. Numa dessa, destrói a vida da mulher. Ficou conhecida não positivamente, mas negativamente, como aquela que está burlando, e com tá a pessoa enrolando, que nem a conhecia. Que nem sabia quem era. Não sabia nem quem era que ela estava filmando, denunciando. Mole. A Ana Nunes está ali dizendo para a gente, estou aqui diretamente de Belém do Pará. Ana, querida, é um prazer ter você lá no Pará nos acompanhando. Um beijo grande para você. Tem mais gente ali? Lê lá. Tem o Cleber, tem uma mensagem do Cleber que subiu ali, tá aqui embaixo aqui. Deixa eu achar aqui. Aí, Cleber, tá participativo, hein, meu amigo? Ele tá dando uma sugestão. Hein? Isso, o Cleber diz o seguinte, já dou minha sugestão, coloquem intérprete para deficientes auditivos. É importante realmente colocar aí para quem o intérprete de Libras, né, para ajudar essas pessoas. Vamos fazer um programa um dia com intérprete. Eu tenho até uma pessoa, Deura, é uma prima, e ela trabalha na rede pública, fazendo ela acompanha os alunos que têm deficiência auditiva. Um dia a gente traz ela aqui para fazer o programa, fazendo a tradução, né? Para quem inclusive, assim, tem o programa que você sabe do Educador Social, né? Então, a minha filha ela faz o curso de Libras e ela fez o básico intermediário, aí ela foi convocada para ser educadora social lá na Escola de Libras aqui de Taguatinga. Então, ela diz que está aprendendo muito, né? Que ela está dando aula para surdos, como educadora, não como professora, mas aí ela está adquirindo a experiência. Inclusive, assim, ela está vendo a deficiência da escola, a deficiência dos profissionais, porque ela é só uma educadora, ela não é uma professora. Então, depois a gente podia criar um tema realmente para ver, porque
está deixando muito a desejar, doutora. Muito. As escolas estão deixando a desejar. A mobilidade urbana para eles também está deixando a desejar. Tudo, né? Muito. Transporte público que a gente vê aí, né, Elton? Passou no programa aí que deixou o coitado lá 5 anos, passou, ninguém abriu para o deficiente subir. A gente sabe que é dificuldade. Transporte público, hospital, escola já para quem não tem outros problemas, né? Já está difícil. Imagine para quem, além de todas as dificuldades diárias, ainda tem uma deficiência, que tem que ter todo um serviço adaptado, né? Então, as escolas públicas, os hospitais, os ônibus não estão prontos e nem adaptados para receber e para atender essas pessoas, que são cidadãos, assim como nós, e têm todos os direitos, né? As calçadas não são adaptadas. A gente vê reportagem aí, né, do povo que vai tentar subir uma calçada, tem como subir, depois não tem como descer, né? Se fica parada ali, se não tiver alguém para carregar, ela não sai do lugar. Então, realmente tem muita dificuldade. Mobilidade urbana é um programa bom aí para a gente abordar e trazer verdade. Pessoas para eles mesmos, né, com o intérprete, falar aqui ao vivo. Com certeza. A Elisângela está colocando lá, doutora, considerando violência contra a mulher, quando tem somente a parte verbal. Peraí. A verbal é lá no centro do coração. Tá. Cadê? Aonde? Me diz aí. Desculpa. Peraí. Doutora, considera a violência contra a mulher quando tem somente parte verbal? Claro que sim. Olha só. A violência doméstica, ela tem a violência física, que é fácil, todo mundo está vendo, né? Bateu, machucou, ficou roxo, arranhou, essa é fácil. Tem a violência patrimonial, por exemplo, quebrar patrimônio comum. Isso acontece muito, com o companheiro ou o marido lá diz o seguinte: a casa é minha, a televisão é minha, a geladeira é minha, eu comprei, eu quebro a hora que eu quiser. É desse jeito. Não é? Não interessa. Pode ter comprado só com o dinheiro dele. Guarnece a casa, a família. Então ele não pode quebrar. Se quebrar esse patrimônio, mesmo que tenha saído do bolso dele, isso é violência patrimonial, é protegido pela Lei Maria da Penha. Aí tem a moral, que é essa que você está falando. São aqueles xingamentos, é aquilo que diminui a mulher, que faz ela se sentir mal, compara ela com outras mulheres, chama ela de gorda, chama ela de feia. E esses nomes são os pequenos, tá? Que a gente está aqui em público pode falar. Mas todo mundo sabe dos xingamentos, dos palavrões que são utilizados. Então, tudo isso diminui a autoestima da mulher, faz ela se sentir mal, faz ela se sentir diminuída. Isso é violência psicológica. A lei protege a mulher. Isso, se fosse, por exemplo, uma relação entre duas pessoas, quaisquer, que não tivesse protegido pela Lei Maria da Penha. Um xingou o outro, isso é injúria. Injuriou. Injúria é o quê? É quando alguém fala de mim, ofende o que eu penso de mim. Alguém chama desculpa, vou usar um termo mais simples aqui, sua sem vergonha. E eu falo, nossa, eu não sou sem vergonha. Então aquilo me magoou muito, me ofendeu muito. Isso é uma injúria. Então, é o que eu penso de mim mesma. Isso, no relacionamento, vira crime. Se fossem duas pessoas, uma xingou a outra, vai na delegacia, assina um termozinho lá, que vai aparecer na frente do juiz, e pronto, depois vira uma cesta básica. Na violência doméstica, esse xingamento pode levar à prisão, porque isso é violência, sim, dentro da Lei Maria da Penha. Então, xingou, não é só não, é tudo isso, porque para a mulher tem gente que fica destruída, né, com esses xingamentos, ela começa a achar que ela não vai ter sucesso na vida. Que é tudo aquilo que colocou ela é tudo aquilo que ele tem dito. E ela entra em depressão, ela entra em pânico. Exatamente. Vai adoecer, vai adquirir outras doenças. Sair daquela situação. Aí ela se coloca naquela condição. Naquela condição, é verdade. Então, isso é sim uma violência psicológica contra a mulher. Então, esse xingamento verbal aí, violência psicológica, é protegido pela Lei Maria da Penha, sim. E quando falar Lei Maria da Penha, entenda, quem conviva, tenha convivido, quer dizer, viveu junto, namorou, ou foi no passado, ex-marido, ex-convivente, atual, às vezes não tem relacionamento, mas mora debaixo do mesmo teto, irmão com irmão, irmã com irmã, tudo Lei Maria da Penha, pai com filho, filha mulher, imaginando assim, que a vítima é sempre a mulher. Então, qualquer tipo de xingamento, conviveu debaixo do mesmo teto, doméstica e a patroa vai se aplicar também a Lei Maria da Penha. A mulher vítima, debaixo do mesmo teto ou no relacionamento, Lei Maria da Penha. E aí é a agressão, é o patrimonial, é a violência sexual. Já houve um tempo em que, por exemplo,
quando o companheiro agredia a mulher, batia, xingava, injuriava, e depois ia lá ter relações sexuais com ela e ela não queria. Ele ia lá e fazia a força, obrigava, tal. A lei, em algum momento, já entendeu que essas relações sexuais faziam parte das obrigações do casamento. Então, isso era obrigação do casal, o casal devia isso um ao outro e não considerava isso crime. Hoje, com a Lei Maria da Penha, se houve um desentendimento, o cara acabou de encher a mulher de porrada e ele quer curar a raiva lá fazendo sexo com ela, e se ela disser não, e se ele insistir, isso é violência sexual, que é protegido pela Lei Maria da Penha. Inclusive, chega em casa dogrado, alcoolizado. Isso, bêbado lá, e acha chateado e quer de qualquer jeito, né? E vai lá, a mulher fala não, 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 aí ele, então, daí bate e ainda vai lá e faz na a polícia, ele estando nesse estado aí? Pode, né? Porque como é que ela vai, né, se proteger com um cara numa situação dessa? Isso aí isso é considerado violência sexual. Aí seria por botão do pânico? Poderia... Não, mas aí no pânico, do pânico ainda não existe. Tem que ter um registro, né? Aí é algo que vai acontecer. Vai acontecer. Ou que ela tá de novo com o companheiro e tá dentro dessa situação com ele. Como é que é esse negócio aí? Teve o registro, um primeiro momento, registrou a ocorrência. Beleza. Pediu protetiva, tem a protetiva na mão. Se depois disso ela volta a ameaçar, vai ligar para a polícia e ele vai ser preso sem fiança. Beleza. Tem um primeiro registro de ocorrência, não pediu protetiva. Que ela voltou e acha que vai... Isso, voltou com ele, não tem protetiva. Já existe esse processo. Tá. Se ele volta a ameaçar, ela pode ir à delegacia para registrar um segundo boletim de ocorrência. E se a ameaça for grave o suficiente, ela pode registrar e pedir essas medidas protetivas, que é para afastá-lo do lar, para afastar dela. Porque tem uns que só registram achando que vai dar um susto no cara e volta para casa do mesmo jeito. Mas se ela fez o registro, essa ocorrência vai finalizar lá na frente do juiz. Tem casos que dá certo, mas tem outros que não dão, né? E ela não consegue se livrar daquele problema ali. Tem que ter coragem, né, doutora? E a gente fala assim... E se amar primeiro, né? Que eu coloco para as mulheres assim, vocês têm que se amar. É verdade. E se você não se amar, como você vai amar o outro? Nunca. E a gente fala essas questões de violência, a gente imagina que é só essa de xingamento, né? Ixi, é muita coisa. É muito. É com os filhos, é com tem casal, tem relacionamento que a mulher tem que mudar de estado. Se ela não sumir e ficar, ela vai morrer, porque os caras são loucos, são agressivos, são muito violentos mesmo. Então, para interromper isso, às vezes a denúncia, uma violência que acontece muita frequência, especialmente no DF, tá? Quando faz a primeira denúncia, ele é obrigado a participar de vários encontros que o Ministério Público promove. Então, ele vai ser ouvido por delegado, reúne um monte de agressor e ele tem que participar de 10 sessões. 10 tardes ouvindo promotor, ouvindo delegado, ouvindo assistente social, ouvindo juiz, contando entre eles casos de violência. E alguns, só com essa medida, já faz ele se assustar e falar, pelo amor de Deus, não vou bater mais nunca. Não quero nem porque eu nunca mais quero voltar para aquelas reuniões chatas lá, né? E consegue detectar ali aquele violento mesmo, né? Isso. E aí você ouve nesses depoimentos alguns que falam que eles são agressores, porque os pais eram agressores e tal. Então, às vezes, um registro de ocorrência que vai impor para ele essas medidas de participar desse tanto de sessões. Tem uns que o juiz pode determinar a internação dele, que alguns são só ébrios, né? Bebe, cachaceiro, que é o termo bem vulgar. E aí o cara bebe muito, chega em casa, agride a mulher. O sonho delas é assim, que ele parasse de beber. Quando ele não bebe, ele é um santo. Porque tem gente que ele muda de personalidade bêbado. Ele é uma pessoa boa, sem beber, e quando bebe, ou então às vezes é uma pessoa ruim, e quando bebe se torna uma pessoa... Mas são poucos, viu? Porque normalmente é assim, mas eu o cara pode estar... assim, doutor. Quando ele bebe, a mulher ama. Deus que me livre. Mas quando ele tá bom... É só esse, viu? Porque a maioria, quando bebe, fica chato, quando bebe, fica valente, quando bebe, fica agressor. Então, tem muitas mulheres que sonham em que ele parasse de beber. Se ela fizer o registro de ocorrência, com certeza... o juiz pode, não estou falando que vai sempre, mas o juiz pode determinar a internação dele para fazer tratamento de embriaguez. E talvez seja o sonho, o que ela queria, o sonho dela, é que ele se curasse. Mas isso só é possível a partir da denúncia e do desenrolar do processo, e aí o juiz pode determinar esse atendimento dela.
Eu estou lendo ali e vou corrigir aqui. Kleber, ele falou assim, ó, que a sugestão de intérprete não era para o nosso programa, é para as delegacias. É porque entrou para o nosso programa também. Kleber, é o seguinte... Bateu na ideia, Kleber, de isso. trazer o povo aqui. Geralmente, isso já aconteceu. Eu, inclusive, já vivi situações dessa, que uma pessoa com deficiência auditiva, vítima, chega na delegacia, agora quem é que entende, quem é que conversa? Pois é. E a gente fica na maior dificuldade, tem que buscar nas escolas, que geralmente escolas públicas, tem sempre alguém que faz esse trabalho aí com deficiência de intérprete, e aí eles vão à delegacia para fazer essa ajuda. Mas não é fácil, é difícil encontrar, realmente é uma deficiência, e aí a sugestão que se eu pudesse dar, e que se eu tiver oportunidade, vou dar à Polícia Civil, é quando há esses concursos. Tem concurso para perito. Então, você pode fazer um perito, que tem perito na área de comunicação, de contabilidade, perito de várias áreas. Então, que contrate um perito que seja intérprete de Libras. E aí, sim, fica à disposição. Essas ocorrências não são muitas, né? São raras, mas a hora que tiver uma ocorrência dessa, que o perito possa se deslocar ali para ajudar. Realmente, essa dificuldade a gente encontra nas delegacias e a polícia tem que resolver isso mesmo. E assim, e até pode usar as mídias sociais, né? Porque assim, a delegacia ela pode também colocar ele lá e conversar com a pessoa que está lá fazendo a denúncia, vai fazer a... Porque, igual você falou assim, essa questão de colocar os profissionais dentro da delegacia. Né, vai ser muito profissional. Um caso a se pensar num projeto. Isso, né? Mas eu acho assim, porque se tivesse, por exemplo, hoje, a perícia, por exemplo, tem uma equipe de perícia... Não tem que ser pessoalmente assim, é uma coisa fechada, né? Não, porque é denúncia, né? Porque denúncia assim, por exemplo, imagine alguém que foi vítima de abuso ou que foi agredido, ele tem que prestar declarações. Declarações é contar historinha, ser ouvido e tal. Aí imagine se ele é deficiente ou auditivo, ou tem deficiência de fala, alguma coisa assim, como é que você vai pegar declarações? Tem que ter um intérprete. Profissionais mesmo, não então, tem pra onde correr. Teria que ter um profissional lá à disposição. Você liga lá na perícia, como você liga a perícia de patrimônio, perícia de outras coisas, e vê um perito e faria o serviço ali e resolveria. Porque sempre que acontece, a dificuldade para resolver, o tempo é muito longo e é muita poderia dificuldade. ter por região, né? Porque dentro da região seria rápido, né? É a ideia de ter a perícia dividida, que hoje a perícia é uma só. Pois é. Quando você pede uma perícia de local, leva 3, 4 horas, porque às vezes é uma única equipe que faz o DF todo. Então sempre demora muito e tal. É verdade. É isso aí, já são 20 horas e 31 minutos. Quero mandar um abraço para... Patrícia, tá acabando. A Eliane está ali dizendo, adoro os seus comentários. Doutora Jenny Kleber, você me representa. Eliana, querida, muito obrigada. E continue acompanhando a gente, faz suas perguntas aí. A gente vai tentando usar uma linguagem bem simples aqui para que todo mundo realmente consiga entender o que a gente está falando. E aí, a Raquel Monteiro está dizendo, estou assistindo. Raquel, querida, obrigado por assistir aí. Acompanha a gente, ajuda, pode perguntar também. E a gente está aqui dando essas respostas, fazendo esses comentários. Os assuntos aqui hoje são diversos. Toda hora surge um assunto diferente e vamos para frente. Mandar um abraço também para a Maísa, a Manso também está acompanhando a nossa programação. Tem mais uma pergunta ali, uma colocação da Elisângela ali. Nesse caso, doutora, qualquer pessoa pode denunciar? Sim. Elisângela, como eu havia dito, a vítima pode ir lá representar, mas a vítima tem muitas dificuldades. Em algumas situações de violência, amedrontada, fica aterrorizada, ela não tem condições de fazer. Então, outra pessoa que tenha conhecimento do fato pode ir lá denunciar. Aí suponhamos que você conhece quem é agredido, conhece quem é violentado, quer fazer uma denúncia e não quer aparecer, né? Porque muita gente fala assim, eu não quero me meter. Você pode usar o telefone 197. 197 é o telefone da Polícia Civil. Liga no 97 e faz uma denúncia anônima. Você vai lá e fala assim, ó, fulana de tal, mora no endereço tal, o companheiro dela chama fulano de tal, agride a mulher, agride os filhos, as agressões ocorrem geralmente no final de semana, ou ocorrem à noite, a gente ouve ela chorando, ela está sempre machucada, conte o que for. Quando for denúncia, tem xingamento, xinga ela disso, xinga ela daquilo, faz uma denúnciazinha completa e fala, não vou dar meu nome porque eu não quero me envolver, mas o fato acontece. A polícia vai pegar aquela denúncia anônima, vai para aquele setor que eu te falei, que é a SAM,
que é o Serviço de Atendimento à Mulher, e com certeza um agente de polícia da SAM vai intimar alguém daquela casa ou vai comparecer àquela residência para fazer a apuração. Você faz uma denúncia, demorou muito, ninguém foi lá, repete a denúncia. Porque às vezes a polícia chega e às vezes pode cair na mão do agente, que ele fica em dúvida, se o fato tal não acontecendo, repete a denúncia, fala, ó, fiz uma denúncia semana passada, até hoje não veio ninguém aqui. Eu continuo vendo as agressões, continuo vendo o agressor e ouvindo os xingamentos e tal. Repete lá a denúncia, vai com certeza cair no mesmo setor. E a polícia vai, a partir daquelas denúncias, vai lá fazer esse atendimento. É isso aí. Muito bem, são 20 horas e 34 minutos, né? Brincando, nós estamos aqui 1 hora. Já. É aqui, meu filho, o programa vai... Vamos ter mais uma pergunta aqui. Né? A gente vai levar uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente já vamos finalizar aqui a programação, né? E depois a gente volta de novo aqui, dá continuidade. Eu vou passar aqui uma dica aí para as mulheres e homens também, né? Na Lei Maria da Penha. Também. Vamos essa pergunta aqui, ó. Tenho 28 anos. Tenho 28 anos e tive um relacionamento com um adolescente de 16 anos. A família dele não aceitava nosso namoro. Terminamos, mas fiquei grávida e a família dele não deixa ele se aproximar de mim e da criança. Como resolve a questão de visitação e pagamento de pensão? Quem fica como responsável? Então, você com 28 e ele com 16. Ele é um adolescente. Provavelmente não trabalha. E aí, quando eu falo desses assuntos, eu sempre quero alertar os pais, né? Eu acho que os pais têm que estar acompanhando, sabendo o que os filhos estão fazendo. Provavelmente aí, ó, o pai, quando proibia, quando vigiava, ele estava imaginando que uma situação dessa pudesse acontecer. Ia sobrar para quem? Para eles, para os pais. E sabe para quem que vai sobrar isso? Para os pais, realmente. Porque a lei diz que os parentes devem alimentos uns aos outros. No caso, existe uma gravidez, tem uma criança aí. E a criança não pode ficar esperando que ele amadureça, que ele cresça, que fique maior, que arrume um emprego, até lá ela morreu de fome. Então, você pode, sim, acionar judicialmente os pais desse adolescente. E os avós vão assumir. Provavelmente vão exigir um teste de DNA, mas isso já é quase que automático. É feito um teste de DNA, comprovou a paternidade, a família vai assumir aí o pagamento da pensão até que esse adolescente fique maior de idade e possa pessoalmente assumir esse compromisso. Mas quem vai responder é a família. Então, quando o pai estava ali dizendo não, proibindo, porque ele sabia que 16 anos faz filho já, não faz? Faz. Tanto faz que fez um menino aí. E aí faz um menino para quem criar, gente. Fez duas crianças junto agora, duas crianças, os avós cuidar. É verdade, vai cuidar do menino. E agora, com relação à visitação, aí já pode, no mesmo processo que você pede os alimentos, resolver com relação à visita. Mas, às vezes, o cara paga a pensão e nem quer saber da criança, não quer ajudar, não quer visitar. E hoje não tem uma lei que obrigue, né? Você é obrigado a ver seu filho todos os dias. Vai ficar estabelecido lá quantos dias o direito de visitação, mas que ele vai poder exercer se quiser, né? Infelizmente, a gente sugere sempre que exerça esse direito, porque filho nasceu, é uma relação aí talvez equivocada, não sei, porque eu não estava presente. Acontece aí, né? Mas acontece. Mas a criança aqui não tem culpa de nada, né? Então, a criança existe, ela precisa ter pai, precisa ter mãe. Então, ela tem que ter esse convívio, tanto do pai quanto da mãe. Que é importante. E ela, com 28 anos. Infelizmente, os pais vão pagar, né? Vão pagar. Porque todo mundo acha injusto. A minha mãe mesmo paga uma pensão. Realmente, eu acho injusto, né? Mas a situação que o meu irmão se encontra, que é o pai, que ele estava em situação de rua, hoje se trata, mas quem ia ajudar no sustento daquela criança? Pois é. Aí veio outra questão, viu, doutora? Aí falou que a mãe usou de má fé, que sabia que os parentes eram funcionário público. Quem sabe a verdadeira história é os dois lá, né? Porque também existem as má fé, viu, doutora? Pode contar a historinha aqui? Pode, vamos. Se for aqui, nós vamos passar a noite todinha, que é assunto, viu? Estamos quase acabando. Vamos contar essa historinha que vocês vão morrer de rir. Que falou de pensão, eu me lembro disso. Tô eu lá uma vez comprando um sapato, lá no Plano Piloto, numa loja de calçado lá. A vendedora me reconheceu. Falou, a senhora é delegada, né? Fulano de tal, sou. Aí ela, pois é, doutora, eu quase arranjei uma pensão de um polícia. Olha aí, ó. Desse jeito. Tomem cuidado, porque existe isso. Era policial da minha delegacia. Existe que ela identificou, falou o nome. Meu Deus. Eu morri de rir, ela falou assim, ó, é essa história que você falou. Então, eu
quase consegui, mas ele conseguiu escapar a tempo. Mas ela estava pronta para se deixar engravidar, porque achava que era um policial civil e que ia poder sustentá-la ali. Sim. À medida que sustentasse a criança, sustentava ela. Não estou dizendo que todas as mulheres agem dessa forma. Mas tem casos, não. Que relacionamentos existem, as pessoas gostam, né? E às vezes não se cuidam e acabam engravidando. Mas nesse caso, esse pontual, ela estava de esperteza mesmo. Ela queria arrumar uma gravidez de um policial. Pra poder e ela disse pensão, que tinha tentado e quase tinha conseguido pegar esse. Aí quando eu cheguei na delegacia, eu fui brincar com ele lá, contando essa história, e ele achou até engraçado. Ele sabia quem era, sabia o que tinha acontecido, mas a ideia dela era de engravidar para passar a ter uma renda. É muito complicado, né? Porque quando assim tem um relacionamento e surge um filho, né? É uma coisa. Agora, fazer de propósito, buscando uma forma de sobrevivência, buscando uma renda, eu acho isso muito complicado. Porque quem vai acabar penando e sofrendo é a criança que surge nesse contexto, né? Aí o pai e a mãe não têm convivência, não vai ter relacionamento. Vai acabar, ele vai se tornar um adulto sem a presença do pai. Olha a bagunça. Que vai trazer outros problemas, com certeza. É a bagunça. Inclusive, doutora, no caso assim, se a pessoa não conseguir pagar, vamos supor, o filho não pagou a pensão, aí passa para a mãe, né? Isso. Tá, aí a mãe vai, não tem condições, não tem nada, aí passa para a avó, não é isso? Vai passando, né? Vai passando. Vixe, Maria, tá enrolado, né? É assim, é porque a lei diz... Se não tiver, ninguém vai preso. Alguém vai preso. Isso. Eu já vi situação de... Então, orientem seus filhos. Isso, de penúria, em que você olha assim, tanto pena um lado quanto o outro, você fala, nossa, que condição que esse homem tem de sustentar. Mas, infelizmente, quem fez tem que sustentar, porque só quem não pode penar e sofrer é a criança, né? Que foi feita, surgiu nesse contexto aí, vão ter que sustentar aí até os 18 anos. E não tem choradeira. Não tem. Paga a pensão, se não pagar, vai preso. Aí a pergunta é, e se for preso? Porque a prisão é até 3 meses, né? Uhum. Aí ele pergunta, então eu vou cumprir, que eu já vi. Fala assim, eu fico aqui, vou puxar minha cana e não vou pagar. Vai puxar a cana lá de 30 dias, 60 dias, 90 dias, e quando sair, a dívida está do mesmo tamanho. E vai trabalhar para pagar. Para pagar. E aí, se não pagar, pode pedir a prisão de novo. Vai ser preso quantas vezes forem necessárias para obrigá-lo a fazer o pagamento. Então, é melhor fazer o quê? Teve o filho, relaxa, se organiza e paga, até que ele fique maior. Porque não o prejuízo é menor. Ou então, melhor, é assim, só faça filho quando tiver planejamento, quando tiver vivendo dentro da relação conjugal, dentro do casamento, para não ficar fazendo filho por aí, porque o prejuízo é muito grande. Essa lei era boa até para esse pessoal do Lava Jato aí, né? Se valesse para eles, era tão bom, né? Mensalão, Lava Jato, não sei o que lá. É verdade. Mas, infelizmente, então, difícil. É isso, eu acho que a gente já fez aqui 1h e 15 minutos. Ana Nunes, tem muitas mulheres desse tipo, buscando essas fontes de renda. Ana, uma mulher aí falando a verdade, viu? Que a mulher é verdade, é verdade. A gente fala sempre de mulher, empoderamento das mulheres, mas infelizmente tem algumas, não são muitas, tem umas que buscam esses expedientes aí, achando que isso é uma forma de conseguir uma renda. Absurdo isso, né? Né, doutora? Um filho, né? São 18 anos recebendo, né? Mas, e aí o transtorno da criança não está pensando na criança. Não está pensando na criança. O que a gente está querendo colocar é que pense na criança. É verdade. Porque, assim, não adianta só o dinheiro do sustento, né? Cadê? A criança não precisa só comer. Precisa comer, precisa da parte afetiva, a afetividade, o carinho de pai e de mãe, um relacionamento estável ali, para que ela possa crescer feliz emocionalmente. Senão vai ser para sempre uma criança frustrada ali, porque foi criada sem pai, sem mãe. E aquela briga entre eles, né? E com certeza, assim, esses desentendimentos podem ficar mais graves, né? Sim. Pode ter outras consequências. Porque o pai pode se recusar, não vou pagar, tem que ir para a justiça, a briga é longa, e paga um mês, não paga outro. Então ela acaba desgaste. E ela acaba se desgastando emocionalmente e tendo que também arcar com esse sustento. Com o filho, porque até ela resolver a situação, ela está bancando, né? Ela está bancando. Então tem que pensar muito antes de fazer esse tipo de coisa. É isso aí, muito bem, são 20h42, vamos para as considerações finais, né? Sim. Só dizer que para mim é um prazer, esses esclarecimentos são legais, a gente tem aí as redes sociais, que a gente vai fazer esse programa aqui a cada 15 dias, né? Então, durante esse período, esses 15 dias, mandem todo tipo de pergunta aí para o Yelton, pelas redes sociais dele, passa aí, Yelton, o pessoal te mandar. Eles já têm acesso, né, à sua rede social. Sim, tem a nossa página no Facebook, Rádio Estação 26, tem o WhatsApp aqui, né, o 996330027. Isso, pode estar mandando aí que a gente vai
guardando aqui para vai o dia da guardando para a gente programação, para a gente fazer. tirar as dúvidas. E se quiser falar comigo ao longo desses 15 dias, aí me procura nas redes sociais. Vão me encontrar como Jane Klebia, Klebia. Então procura lá Jane Klebia. Aí eu tenho uma página no Facebook, tenho uma página pública que é doutora Jane, www.janeklebia.com.br, e sempre vai ter um jeito lá, um message que você pode mandar uma mensagem, que às vezes a pessoa tem urgência. Eu estou com uma dúvida, estou com uma situação de violência aqui, muito urgente, precisava de uma resposta. Então aí mande e a gente vai fazer esse esclarecimento aí para você. E se não for uma coisa muito urgente, a gente faz aqui ao vivo durante os programas. Daqui 15 dias a gente retorna. Rogério entrou ali, grande abraço. Rogério Paixão, que é outro comunicador lá da Rádio Nova Aliança, que faz o programa Patrulha da Mulher comigo lá no Paranoá também. Abraço para você. Rogério, grande abraço, viu, Rogério? Senti sua falta aqui hoje, hein? É isso. E agradecer também, a Kátia pelo convite, agradecer o Yelton, dizer que para mim é um prazer vir aqui, falar com a comunidade de Ceilândia. Faço isso com um prazer muito grande. Venho lá de Sobradinho, que é lá que eu moro, mas venho porque eu sei que isso é uma coisa de utilidade. Com certeza as perguntas que foram feitas aqui, as respostas. Muitas dúvidas. Muita dúvida, pode ajudar muita gente a resolver outros problemas, né? Então, dizer que a gente está sempre à disposição. Isso que a gente faz aqui, eu faço em palestras, né? Palestra da Lei Maria da Penha, palestra que fala de uso e consumo de drogas ilícitas, palestra que fala de abuso sexual contra criança e adolescente. Então, sempre que tiverem esses assuntos e quiserem um tempo mais, um grupo maior, pode me chamar que eu estou lá prontinha para essas palestras. Pois é, e eu quero aqui agradecer por ter participado desse programa, né? Vim hoje ajudar o Yelton aqui na rádio, aí ele, vamos participar, vamos, tem muita pergunta para fazer, muitas colocações para colocar aqui para os ouvintes, e eu quero, assim, nas minhas considerações finais, eu quero deixar aqui uma dica para o público, que entrem no site do Senado Federal, que lá tem tem um link lá que você pode fazer um curso básico sobre a Lei Maria da Penha. Muito interessante. Então, às vezes você está no trabalho, está no horário que não dá para fazer, não tem nada para fazer, ou pelo celular, já que utiliza muitas redes sociais, utiliza também para o bem, né? Para conhecer. Então, eu vou passar aqui para vocês. O curso gratuito fala sobre a Lei Maria da Penha. Lá você vai saber mais dos seus direitos. Então, vocês podem entrar saberes.senado.leg.br. Aí se inscreve lá e vocês vão ter acesso a esses mini cursos. Né, doutora? Que também vai ajudar. Então, tudo que a gente falou aqui, vocês podem consultar por isso aí também, e aí, né? tanto ajuda a própria pessoa, como pode ajudar outros, né? Aí ela pode pegar algum artigo, alguma coisa que vai ajudar a complementar o que nós falamos aqui. E vem, comenta com a gente aqui na próxima. Então, fica a dica aí. Eu quero agradecer aqui, viu, a participação de todos aqui no programa. E o convite feito a mim. Estou muito feliz e precisando estou aqui. Porque debater comigo mesmo, trazer os assuntos importantes com a Rádio Estação 26. É isso, acho que o Yelton é muito feliz, viu, Yelton? Com esse convite, eu tenho visto a Rádio Estação 26, os diversos debates que você promove aí, sempre no intuito de agradar, de ajudar, de colaborar com seus ouvintes, porque com pessoas mais esclarecidas vão exigir melhor os seus direitos, não é isso? Não vão ser passadas para trás, não vão ser vítimas de violência, são pessoas mais felizes, com certeza. Então, e orientadas. Parabéns a você aí por essa orientação que você dá aos seus ouvintes. E quem esteve conosco, grande abraço aí e muito obrigada pela paciência e pelo tempo de vocês conosco aí, que foi muito interessante. Esse é nosso amigo Rogério Paixão, grande abraço aí, amigo. Na próxima, estaremos juntos, com certeza, viu? E também o Patrulha da Mulher tem todas as terças, né, doutora? Lá na Rádio Paranoá FM, lá ao vivo também, tem a live lá pelo Facebook, né, também? Pelo Facebook, de 11 ao meio-dia, a gente faz o programa na rádio e transmite ali pelo Facebook, as pessoas acompanham, perguntam, estão sempre conosco. Então, podem nos acompanhar, procura lá Jane Klebia no Facebook, vão me encontrar e vão poder acompanhar com a gente toda terça-feira, de 11 ao meio-dia. Isso, caso vocês não conseguirem achar, vocês entram na página da Rádio Estação 26, que todo o programa eu compartilho. Então, vai estar na página da Rádio Estação 26 também para vocês acompanhar. Então é isso. Beleza? Então, chegamos ao final. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência, né? Estamos juntos aqui. Na sexta-feira temos aqui o programa aqui também, né, com o Carlos Roberto, né? A gente vai falar sobre segurança pública. Coronel Jean vai estar aqui, né? E vai ter outro debate e levar mais informações aí para toda a comunidade do Distrito Federal e também para todo o Brasil. Fique ligado aí na programação, no final de semana também, tá uma programação espetacular, no sábado aqui, tem um programa Espaço Aberto aí com Kátia Vasconcelos, né, que está aqui. Deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, já que eu estou em Ceilândia. No sábado,
aqui no shopping JK, na parte da tarde, vai ter um desfile de beleza negra. Então, é uma agência de modelos só de negros, que visa ali promover a inclusão desses negros no mercado que é tão restrito, né? Então, só modelos negros ali que vão desfilar, lindos modelos, e aí vai ter desfile de roupa, desfile de maquiagem, de moda, de bijuteria, de joias. Então, o Correio Brasiliense deu um destaque enorme, saiu página inteira. Amanhã, a Dai, que é a promotora lá do Beleza Negra, vai estar na Rádio Transamérica, vou até acompanhá-la, que eu sou madrinha do projeto, e vamos lá falar um pouquinho de inclusão dos negros na sociedade, nesse mercado de trabalho tão restrito, e o desfile Beleza Negra, que acontece lá sábado agora à tarde. E no caso, se tiver disponibilidade dela poder vir aqui na sexta-feira, se ela puder, né, se tiver como, pode vir aqui que a gente marca a programação aqui, a gente faz esse debate aqui também. Ótimo, né? ótimo, como é aqui ótimo. perto também, temos os ouvintes aqui da Ceilândia, Tá bem no muito. foco do tema, né? Isso, Então, é só me avisar, tá? Que a gente marca Vou estender o convite para na ela. sexta-feira, a gente marca na sexta-feira. Para ela vir aqui divulgar um pouquinho, que vai ser no dia seguinte, sábado à tarde, lá o desfile Beleza Negra. E quem quiser se divertir um pouco, vai lá assistir, que o desfile é lindo, tem música ao vivo, tem praça de alimentação, vai ter tudo lá, e uma equipe muito grande de desfile, modelos já consagrados nacionalmente, que vão estar lá desfilando para a gente. É uma proposta bem diferente. Muito legal. Muito legal. E é isso aí, galera. Chegamos ao final. Uma boa noite a todos aí. Obrigado a todos aqui. Todos vocês aí que acompanham a gente pelo Facebook, muito obrigado pela audiência. Você também que está aí pelo nosso aplicativo aí da Rádio Estação 26, viu, doutor? Tem um bocado de gente ouvindo a gente pelo aplicativo aí, né, vários lugares do Brasil e do mundo também, outros países também acompanham a nossa programação. Estava em Belém acompanhando a gente. Isso, a galera aí acompanha a gente. Nós temos uma audiência de 90% no Distrito Federal e 10% em outros estados. Então em outros estados e outros países também. Que bom. E é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.